A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia. Primeiro, 1 bilhão de desculpas, porque nós tivemos um problema de internet meio grave, né? Toda a minha casa e a gente ficou sem internet aqui em casa, né? Liguei na Vivo, reiniciei modem, fiz um monte de coisa aqui, mas enfim, vamos lá. Consegui rotear pelo celular e vamos webinar pelo celular mesmo. A hora que a internet voltar, ok. Tá? Então, pedidos de desculpas, né? Acho que todos estão nas suas casas também nesse momento, e aí a gente tem essas intercorrências, infelizmente, não programadas, não é mesmo? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre o e-social, tá? Então, qual que é a nossa ideia? A gente tem um monte de alterações do e-social, e aí a ideia deste webinar é trazer para vocês um pouquinho do que está acontecendo, quais são as versões, o que vem pela frente, como a TOTOS vai fazer também as suas entregas. A gente vai concentrar boa parte deste webinar em falar em tudo que está acontecendo no e-social e, na sequência, linhas de produtos vão trazer o que nós vamos entregar para o mercado, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu pulei, né? Desculpa. Meu nome é Elisângela Damasco, coordeno o time da consultoria de segmentos. Ok, agora foi. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de simplificação. Ah, esqueci só de avisar, desculpa. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim da apresentação, mas aqui na ferramenta tem um itemzinho de perguntas. Então vocês podem ir interagindo por ali, que a gente tem pessoas aqui no apoio que vão nos ajudando durante o evento, vão respondendo, tá? Se for itens conceituais aqui da minha apresentação, assim que eu terminar eu vou rever todo o chat e aí eu faço a resposta naquele momento, tá bom? O webinar vai ser gravado, sim, ele já iniciou a gravação, assim espero, e nós iremos disponibilizar depois, tá? Todo o material que a gente vai apresentar também já está na ferramenta. Se vocês entrarem aí em documentos, vai ter dois arquivinhos, né? Um é desse conceitual que eu estou passando agora, e o outro é falando um pouquinho de produto, que é o que será apresentado na sequência, tá bom? Acho que recadinhos iniciais são esses, e aí vamos lá, que a gente já deu uma atrasada, assim, substanciais. Falar de cenário um pouquinho, tá? Então, esse slide aqui, acho que muitos de vocês já cansaram de ver dentro dos nossos webinars da TOTOS. Ele é um cenário do que acontece ainda, de nós entregamos um monte de obrigações por diversos canais, com diversas versões, e a proposta do e-social é unificar. Hoje a gente já pode falar que o e-social já desobrigou 4 obrigações. Desobrigou 4 obrigações é ruim, né? Já descontinuou 4 obrigações, né? CAGED, livro de registro do empregado, a GPS para as empresas do grupo 1 e 2, no que diz respeito à parte previdenciária, e a RAIS, também para as empresas do grupo 1 e 2, né? E o que vem pela frente? Se vocês resgatarem um pouquinho, nós tivemos a nota conjunta da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Receita Federal e Secretaria de Desburocratização. Ela é a norma número 1, é uma nota número 1 de 2019, e ali estavam elencados 15 obrigações que serão substituídas. Então, gradativamente, e vai ser muito comum, nós teremos o e-social substituindo todas essas obrigações. Obviamente que tudo isso tem um tempo, né? Então, primeiro a gente deixa tudo funcionando dentro do e-social, para depois a gente conseguir desabilitar algo. E aí segue nesse sentido, tá bom? O que nós temos? As 4 que eu coloquei lá estão aqui, né? CAGED, RAIS, livro de registro, CTPS e AGPS. O quadro de trabalho, né, que é... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, acho que eu consigo. Este item aqui, ó, que é o quadro de horário de trabalho, ele não existe mais. Então, na verdade, não é que ele foi substituído pelo e-social, a obrigação deixou de existir, tá? Então, é uma obrigação que a gente já não precisa mais, por conta da evolução realmente. Seguindo, quando a gente fala de simplificação, né, vamos lembrar um pouquinho de contextos, e aí tudo que nós tínhamos lá no passado veio por conta
da Lei da Liberdade Econômica. Era uma medida provisória que foi transformada em lei, que é a Lei 13.874, e trouxe a previsão de uma simplificação do e-social. Então, por força de lei, o e-social tem de ser simplificado, sim. Tá? A gente costuma brincar aqui na TOTS que essa simplificação nos trouxe muito mais trabalho, para vocês também, com certeza. É uma simplificação que imputa muitas horas de desenvolvimento, muitas horas de aprendizado e todos os demais itens que vêm junto com uma nova versão, tá? Mas é algo necessário por conta da Lei da Liberdade Econômica. Nós temos o artigo 16 lá que prevê toda a substituição do e-social. A questão do nome do projeto também deveria ter sido alterado, mas nós tivemos uma vitória, digamos assim, no sentido de mantermos o nome e-social e fazermos apenas a parte da simplificação. Então, a gente vai falar bastante de layouts do S. S vai ser sempre S de simplificado no e-social, tá? Seguindo. O que nós temos mais adiante? Quando modifica? Ele vai entrar em vigor agora em 2021, né? Ele foi feito em dois ciclos, né? A gente costuma comentar. O primeiro ciclo foi uma simplificação o ano passado, e agora entra de fato um layout simplificado. Existem algumas premissas que o governo vem sempre observando. Eu não vou ficar detalhando cada uma delas, o material está com vocês, mas são premissas que trazem sempre uma importância no que diz respeito a respeitar o legado das empresas, né? O que já está em andamento, que já é conhecido, não deveria ser solicitado novamente, deveríamos ter uma modernização de tudo que é envolvido no e-social, e todo o investimento também precisa ser respeitado. Essa questão do investimento é algo muito importante, porque assim, imagina se a simplificação do e-social trouxesse uma plataforma diferente, numa linguagem diferente, tudo diferente. Então a gente traz, o governo traz uma simplificação, respeitando esse legado, respeitando toda a parte de certificação, tudo que já está até agora, continua e muda-se layout. Tá? Então, o que nós temos de novidade que a gente vai tratar aqui? Redução de números de evento, né? Redução de campos de layout, redução de tudo que nós tínhamos de regra, né? Então, todas essas flexibilizações de regras nós teremos aqui. Prestação de informações destinadas ao FGTS. Aqui é uma grande novidade que vai ser possível por conta do e-social. Né? A gente tem um webinar que está agendado, ele deveria ocorrer agora em abril, a gente vai remanejar este webinar, mas nós iremos falar com os nossos clientes especificamente sobre o FGTS digital, que vai trazer dados de dentro do e-social. Né? Então, hoje nós já temos dentro do e-social o retorno de um evento totalizador, 5003, que já me apura qual é o fundo de garantia. É importante que a gente já fique atento e confira se está correto, tá? Quando a gente estiver falando no webinar de depósito do FGTS, falando do FGTS digital, a gente vai detalhar tudo isso e fiquem tranquilos, né? Mas é uma obrigação que vai ser substituída, a gente vai se livrar sim da CEFIP para recolhimento de fundo de garantia e vai ser esse ano de 2021, tá bom? O que a gente pode adiantar é, confiram sempre as bases que está retornando do e-social. Se estiver retornando errada, já ajustem agora para vocês não terem trabalho no futuro. Utilização do CPF como único número, não teremos mais utilização do NIS, e simplificação na forma de declarar tudo isso. E aí, vamos falar como que isso vai acontecer? O que nós temos em vigor, tá? Hoje a gente trabalha em termos de versão do e-social, nós trabalhamos no layout 2.5, ele vem acontecendo nos dois ambientes, né? Então, eu acho que todos vocês já têm uma noção, mas eu vou só recapitular. O ambiente restrito do e-social é o ambiente que fica aberto para a sociedade, para que todo mundo faça os seus testes, tá bom?
Então, este ambiente restrito do e-social e o ambiente de produção, trabalhando na versão 2.5, seguem ativo recepcionando dados e o ambiente de produção com validade até novembro de 2021. Na sequência, já começando agora em março, a gente tem a primeira versão desta simplificação. O que é esta primeira versão? É o layout simplificado, né? Então, a gente vai falar agora do S1.0. O S1.0 é essa primeira simplificação. O ambiente restrito iniciou agora, né? Nós temos toda a movimentação em março e vai começar a valer o ambiente de produção do S1.0 a partir de maio, tá? Mas o que é importante a gente observar aqui? Enquanto nós ainda temos esse período, né, até novembro, então se a gente pegar de março até novembro, a versão 2.5 vai estar ativa, né? Teremos a versão S1.0 iniciando a partir de maio e temos esse período de convivência de maio a novembro, onde o governo irá aceitar ambas as versões. Na sequência, ambiente restrito, e vamos falar de outra versão, né? Então, o que vai acontecer aqui? Agora a gente começa a falar do simplificado 2.0. E aí, se vocês observarem, a gente está falando num único slide de 3 versões. Uma versão que todo mundo conhece, que vai terminar aqui em novembro. A outra versão, que é a primeira fase do simplificação do e-social, que começa a valer a partir de maio. E a outra versão da simplificação, que é o 2.0, que será obrigatório a partir de março de 2022. Por que tudo isso? Né? Essa versão aqui ela não vai ficar ativa nem um ano inteiro. Ela vai rodar durante um período e obrigatoriamente a gente vai trabalhar na 2.0 em 2022. A versão simplificada 1.0, que é essa que vai entrar agora, ela não contempla nada para substituição da DIRF. Então, eu não sei se vocês se recordam, para quem não estava acompanhando, o ano de 2019 nós tivemos uma desavença, digamos assim, entre a Secretaria do Trabalho e a Receita Federal. A Receita Federal chegou a anunciar que ela estava fora do projeto do e-social. Foi o momento que os dados de folha do e-social seriam migrados para o REINF, deu uma confusão danada. Isso tudo passou, a gente evoluiu, né? E nós temos Receita Federal junto com a Secretaria do Trabalho, junto com a Previdência, dentro do projeto do e-social. Mas tudo isso fez com que esse layout simplificado não contemplasse substituição da DIRF, tá? E a DIRF é uma das obrigações muito importantes para o RH que precisa ser substituída também, a Receita também tem o interesse disso. Então, a partir do momento que a Receita retornou ao projeto, nós temos isso em andamento. A versão simplificada 2.0, que vai abrir em janeiro do ano que vem, ela irá contemplar o layout para a substituição da DIRF. Toda essa programação que eu coloquei para vocês está neste comunicado conjunto que vocês podem ter acesso tanto no sítio do SPED quanto no próprio portal do e-social. Foi quando nós tivemos conhecimento oficial desta programação de todos esses eventos e de todas essas versões, tá bom? Então, nós começamos com a versão simplificada em maio, mas ainda tendo a versão 2.5 ativa, podendo ser entregue até novembro, tá? A gente vai falar das particularidades deste ambiente, deste período aqui, ó, de maio a novembro, que é o período que a gente chama de convivência de versões, tá? E a partir de 2022, nós teremos a evolução do simplificado, que virá com 2.0 para contemplar a DIRF. Uma das coisas que está sendo solicitado junto ao comitê gestor do e-social é que amplie esse período de convivência por um pouco mais, né? De forma que o 2.5 venha até aqui e seja possível migrar do 2.5 direto para o 2.0 sem passar pelo 1.0. São muitos pontos isso, ponto aquilo, né? Mas calma, a gente vai detalhar aqui, tá bom? Então, resumo da ópera. Versão 2.5, ela é atual, válida até novembro. Começamos agora no mês de março
né? Quem estiver ouvindo depois este Responde pelo canal da TOTS no YouTube, nós estamos fazendo um webinar no mês de março de 2021, tá bom? Então, agora em março, neste mês, iniciou o ambiente restrito da versão simplificada. Ela passa a entrar no ambiente de produção a partir de maio e começa um período de convivência de versões até novembro. O que está sendo pleiteado é que esse período de convivência de versões se estenda durante toda a existência da 1.0, porque a versão S1.0 virou uma versão transitória. Basicamente é isso, tá? Ela possibilita a entrada dos eventos de SST e de órgãos públicos, coisa que a gente não tinha aqui, mas ela é transitória porque, como vocês podem ver, na programação do próprio governo, ela não fica um ano em vigor e nós já teremos a obrigatoriedade de mudar para a versão simplificada 2.0. Seguindo mais um pouquinho. Vamos falar dos layouts, vamos falar de como ficou tudo isso, tá? Aqui eu trouxe um pouco de como é cada um dos grupos de eventos do e-social, o que ficou no simplificado e o que foi excluído, tá? Então, em termos de tabela, nós temos coisas que foram reduzidas, coisas mantidas e algumas que já deixaram de existir, tá? Então, quando a gente falar, por exemplo, tabela de cargos não existe mais, tabela de carreiras não existe mais, tabela de funções não existe, tabela de horários, tabela de ambiente de trabalho. Nenhuma dessas tabelas existem no simplificado. Nossa, minha mão subiu aqui. Tabela de operadores portuários, tá? Que é a tabela 1080. Então, basicamente, nós retiramos do ar 6 tabelas, né? A versão simplificada do e-social não contempla mais nenhuma delas. Eventos não periódicos. Da mesma forma, temos eventos que foram ampliados, né? O evento 2190 foi ampliado, porque uma das regras que foi aberta é a empresa poder enviar a folha sem ter enviado o evento 2200 na sua íntegra de admissão. Para que eu consiga receber e consiga ter ativa a CTPS, porque a CTPS já é uma das obrigações substituídas, foi necessário ampliar o evento 2190. É por isso, porque a partir do momento que chega no e-social, já se registra também hoje na CTPS digital do trabalhador. O que nós tivemos aqui de itens excluídos? O 2221, que é o exame toxicológico, o treinamentos e capacitações. Aqui nós temos eventos que passaram a ser novidades, né? Então, como por exemplo, o 2231 é um evento que será utilizado pelas empresas que são órgãos públicos, tá? Não é um evento que a empresa privada precisa se preocupar, mas é um evento novo que veio dentro do simplificação do e-social, tá? Continuando nos nãos periódicos. Continuamos aí com as suas exclusões e modificações. Aviso prévio também deixa de existir dentro do e-social. Convocação do intermitente deixa de existir. E da mesma forma, passamos a ter também eventos novos. Esses eventos são sempre relacionados aos órgãos públicos, tá? Então, cadastro de beneficiário, né, eu passo a ter aqui tanto a sua inclusão, com alguns complementos, quanto a sua alteração, cadastro de benefícios, início e alteração, e na sequência, reativação de benefícios e término desses benefícios. Todos esses eventos são relacionados aos órgãos públicos, tá bom? Aqui dentro deste item que a gente está comentando e seguindo a lógica que eu estou apresentando, o evento 5012 deixou de existir, né? Acabei de comentar para vocês que a Receita tinha saído do projeto. No momento que ela saiu, ela falou: não quero mais olhar imposto de renda pelo e-social. Por isso que o evento 5012 deixa de existir na versão simplificada, tá? Isso vai ser revisto? Ele vai ser revisto. A versão simplificada 2.0 vai trazer a DIRF para dentro do e-social. Então, a princípio, a diretriz que a Receita Federal está seguindo e o direcionamento que ela está nos dando é: estaremos voltando DIRF e essa obrigação será contemplada dentro do e-social.
com itens no REINF, mas algumas coisas a gente vai manter de pagamento aqui dentro, tá? Então, muito provavelmente que isso retorne. Dá para afirmar? Não, não dá para afirmar, tá? E foi excluído por isso, porque a Receita tinha saído do projeto. Eventos periódicos, tá? Da mesma forma aqui nos periódicos, quando a gente comentar, o que foi excluído? Solicitação de totalização de contingência. Nossa, eu uso muito esse evento, né? Então, ele não existe mais na simplificada. Evento 1250, aquisição de produção rural. Este é um dos eventos que já foi para a REINF, né? Então, o que vai acontecer agora com 1250 a gente já tem um vislumbre do que teremos pela frente. Tem outras movimentações para ocorrerem, saírem daqui e irem para o REINF, tá? Pode ser que isso mude um pouquinho, mas esse é o projeto, essa é a forma como está sendo trabalhado dentro do governo. E aí, vamos falar um pouquinho também, eu vou comentar do 1295 mais adiante, tá? Fiquem tranquilos. A aquisição de produção rural é um evento que vai dar um trabalho, um pouquinho de detalhes, e vocês vão precisar ter isso em mente. A gente vai detalhar também. E a contribuição sindical patronal, ela morre, tá? Não precisa mais ser informado aqui. Esses eventos do E-Social, que dizem respeito à SST, eu destaquei eles aqui, mas eles fazem parte dos não periódicos. Por que eu destaquei? Porque o SST, ele só entra na versão simplificada, tá? Embora a gente trabalhe com o período de convivência de versões da 2.5 para o simplificado, para que eu consiga contemplar a SST, é somente na versão simplificada. E os eventos de SST, igualmente, da mesma forma, também foram mexidos, né? Não temos mais as tabelas de ambiente de trabalho, não temos o toxicológico que eu comentei e nem os treinamentos. SST passa a existir dentro do E-Social somente na versão simplificada, contemplando inicialmente 3 eventos, tá? O que o SST com esses 3 eventos vai substituir? CAT e PPP, apenas isso, tá? O E-Social, neste momento, não vai olhar a ASO, não vai olhar a PCMSO, ele vai se concentrar única e exclusivamente na CAT e no PPP. E aí eu trouxe algumas coisas que já aconteceram, né? Então, no passado, essa nota de documentação evolutiva, ó, ela é de 2018, tá? Ela tratava todos os itens de órgãos públicos com diversos layouts. Todos eles estão incorporados nesse layout simplificado com algumas ampliações. Já a NDE 03, ela tratava do imposto de renda e do processo trabalhista. Ela deveria ter entrado em vigor lá em 2019, isso não aconteceu, e ela não foi incorporada nesta primeira versão do simplificado, tá? Então, tenham em mente que pela frente, na versão S 2.0, teremos processo trabalhista e imposto de renda entrando no E-Social. Aqui, o que a gente costuma fazer e disponibilizar para vocês? Um download de um Excel. Como eu estou com a internet roteada do meu celular, eu não vou acessar, mas a ideia era mostrar. Infelizmente não vai dar certo. Acessem esse endereço, espaçolegislação.totos.com. Dentro dele tem o item de E-Social, é uma janelinha logo na home. Vocês clicando na janelinha E-Social, ele vai levar para uma página, é o que nós chamamos aqui dentro da TOTOS da página do E-Social. E lá dentro vocês conseguem baixar esse Excel, que é o layout em Excel. Ele ajuda muito para a gente navegar, para a gente poder olhar o que mudou. Dentro do Excel a gente fez um comparativo, o que saiu, quais foram os campos que saíram, quais são os eventos que saíram, isso está bem detalhadinho, e por ser Excel facilita, né? Porque o layout em PDF não ajuda muito. E agora vamos falar das regras e exceções, tá? Basicamente, o que a gente precisa ter em mente, nós iniciaremos a partir de maio, um período de convivência de versões entre 2.5 e a S 1.0, tá? A 2.5 será aceita até novembro de 2021, a S 1.0 inicia em maio de 2021 e a S 2.0 está previsto para março de 2022, tá? O que é importante nós termos em mente? Regra geral.
O RET, que é o ambiente do e-social, vai aceitar eventos na 2.5 ou na 1.0. Inclusive, um mesmo conjunto de eventos interrelacionados. Alguns podem estar em uma versão e outros em outra versão. Por quê? Porque eu acabei de falar que o SST só entra na simplificada. Então, eu posso estar com a 2.5 trabalhando na simplificada para SST. Existem exceções em regras de convivências específicas que precisam ser aplicadas. Vamos entender o que são essas regras. Eventos de pagamento. Quais são os eventos de pagamento? 1200, 1210, 2299 e 2399. Então, eu vou mandar folha, rescisões e término de contrato do TSV. Eu posso enviar esses eventos em ambas as versões, na 2.5 ou na 1.0. Porém, precisa chegar em par, tá? Não adianta eu mandar o 1210 e o 1200 na 2.5 e os outros na simplificada. Não será aceito, tá? O governo precisa que elas andem em pares. Essa é toda a parte de exceções, e são muitas exceções, tá bom? Eu escolhi uma versão que eu vou trabalhar os pagamentos, é nela que eu tenho que seguir. Totalizador do imposto de renda. Então, hoje, quando a gente fecha a folha, nós recebemos toda a família de 5.000, né? Então, tem 5.011, 5.012, 5.013. INSS, imposto de renda, fundo de garantia. Quando entrar a simplificada, né? E se eu mandar nela, nós não teremos mais o retorno da S5012. Se eu estiver enviando os pagamentos na versão 2.5, porque eu estarei num período de convivência, o e-social vai retornar o S5012, porém ele vai vir vazio, tá? Então, durante todo o período de convivência, não teremos dados de imposto de renda. Se eu mandar na simplificada os pagamentos, nem retorna o 5012. Se eu mandar na versão 2.5, ele retorna vazio, sem conteúdo nenhum. Admissão. Eventos 2190, que é o preliminar, e 2200 devem ser enviados na mesma versão do layout. Eu posso enviar os dois na 2.5 ou os dois na S1.0. Se eu mandei o 2190 na 2.5, obrigatoriamente eu tenho que mandar o 2200 na 2.5. Não posso fazer uma divergência aqui, tá? Então, aceita nas duas versões? Aceita, com algumas condições. Pagamento com admissão parcial. O que é isso? Eu vou pagar a folha do funcionário. Eu mandei uma admissão parcial, evento 2190, tá? Então, quando eu mandar o 1200 daquele mês, que é o pagamento, se eu enviar ele na versão S1.0 e se referir a um trabalhador sem o evento de admissão, seja ele o 2200 ou o 2300, que é o do TSV, o evento 2190 deve ter sido enviado também na versão simplificada. Então, ele vai aceitar esse evento simplificado, mesmo que o funcionário não tenha um evento de admissão, desde que eu tenha feito uma admissão preliminar no simplificado. Por quê? Porque o simplificado do 2190 tem 1 bilhão de campos. O simplificado da versão 2.5 tem 4 campinhos apenas. Novas fases. Eventos de SST, que são esses detalhados aqui, e os eventos referentes aos órgãos públicos, não pus todos aqui porque são muitos, somente serão enviados na versão 1.0. Então, quando a gente chegar no cronograma e começa a ser obrigatório eventos de SST, eu tenho que enviá-los sempre na S1.0, tá? Eles não existem na versão 2.5 e não serão aceitos na 2.5. Tabelas internas. A gente falou dos eventos de tabela do e-social, mas existem também as tabelas internas. O que são essas tabelas internas? A categoria do funcionário, a classificação da empresa, tudo isso são tabelas internas dentro do e-social, tá? Essas tabelas, elas mudam de versão obrigatoriamente. Então, a partir do dia 10/5, todas as tabelas vigentes serão apenas na versão simplificada, independente do que eu estou mandando aqui no pagamento.
Mesmo que eu mande o pagamento na versão 2.5, as tabelas internas do e-social não são os eventos de tabela, tá bom? Eles vão trabalhar sempre no S1.0. E aí vamos falar de exceções de tabela. A natureza jurídica somente vai trabalhar na versão 2.5. O código de incidência tributária do imposto de renda, ele mudou completamente, mudou o tamanho, mudou a forma, mudou tudo. Então, este item de código de incidência somente na versão simplificada. E o relacionamento entre o tipo do valor do FGTS, a categoria, a origem, código de incidência do FGTS e condição, somente na versão simplificada. Esse detalhe aqui do fundo de garantia, eu vou reservar para a gente conversar quando nós estivermos falando de um webinar de FGTS digital, tá bom? O que é importante vocês terem em mente, o FGTS digital vai substituir a CEFIP, a gente vai deixar de utilizar a conectividade para recolhimento do fundo de garantia, vai usar área social e FGTS digital, tá? E o FGTS digital está sendo construído de forma que ele trabalhe tanto na versão 2.5 quanto na versão simplificada S1.0. Eventos extemporâneos. Os eventos Eli, extemporâneos... Oi? posso interromper um minutinho, Eli? Pode, Marcinha. Pessoal, estão colocando algumas perguntas aqui sobre funcionamento, assim, mais relacionado às linhas. Então, por favor, na frente da pergunta, coloca assim, Proteus, RM, DataSul, tá? Que é relacionado ao funcionamento, para a gente conseguir identificar. Obrigada, Eli. Desculpa. Por nada. E aí, assim, gente, aproveitando a intervenção da Marcinha, o que eu estou explicando é a regra de convivência do governo, tá bom? É como nós estamos recebendo isso do governo e depois as linhas de produto, em um outro momento, vão falar como cada uma vai fazer isso dentro da linha de produto na folha, tá bom? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês é trazendo uma explicação do layout do simplificado que foi publicado e das notas técnicas, porque nós já temos a nota técnica 1 do simplificado, então ele lançou e já teve alteração, e temos a nota técnica 21 que teve alteração no 2.5 também, tá? Só para lembrar, tudo isso aqui, nós somos uma empresa de software e a gente vai tratar de uma forma automática nos nossos sistemas. O que eu estou explicando aqui é a regra que o governo está determinando. Então, a construção do nosso software, ela é feita respeitando todas essas regras que eu estou explicando, tá bom? Continuando, extemporâneos. Serão permitidos em ambas as versões. Então, eu vou enviar os eventos extemporâneos, uma admissão, um afastamento, uma mudança de um B31 para um B91, tudo isso acontece agora relativo a muito tempo atrás, né? Ou a algum tempo atrás. Esses são eventos que nós chamamos de extemporâneos no e-social. Eles serão permitidos durante o período de convivência em ambas as versões e somente na versão simplificada após o período de convivência. Retificações. A partir de maio de 21, serão desabilitadas as regras do NIS, independente dos eventos serem ou não extemporâneos. Ah, isso é bacana, agora o e-social passou a trabalhar só com CPF, né? Então, o recado que o governo está trazendo é simplificamos, não usamos mais o NIS para nada, é só CPF, tá bom? Qual é o grande detalhe, tá? A partir do momento que eu não tenho a dupla validação do NIS, se eu mandei no funcionário errado e mandei excluir ou mandei retificar, ele vai retificar naquele funcionário, no CPF daquele funcionário, tá? Hoje ele bate nos dois pontos, CPF e NIS. Essas regras serão todas desabilitadas no ambiente a partir do momento que isso virar, tá? Então, sempre que vocês olharem assim, o e-social trabalha apenas com CPF, não temos mais NIS. Isso é legal sim, tá? Porém, a gente precisa ter um critério muito grande aqui, né? Hoje nós tínhamos 2 validações, passaremos a trabalhar com uma. Exclusões. Evento S3000 serão permitidos em ambas as versões durante o período de convivência e somente na versão S1.0 após o período de convivência.
Será possível excluir os eventos 1300, 2250, 2260 na versão 1.0, tá? Esses eventos nós tivemos algumas alterações, alguns deixam de existir, né? Mas a gente vai conseguir fazer a exclusão também na 1.0. Eventos de tabelas. Aqui eu estou falando do evento, não das tabelas internas, tá? Os eventos de tabelas que foram descontinuados na S1.0 foram aqueles que eu acabei de marcar para vocês, cargo, ambiente de trabalho. Então, evento 1030, 1040, 1050, somente poderão ser excluídos na versão 2.5. Por quê? Porque na S1.0 ele não existe mais. Então, eu só posso excluir na versão em que eu mandei. Será possível retificar alguns eventos apenas na 2.5, pois eles não existem na 1.0. Então, eu identifiquei que tinha alguma coisa errada na minha tabela de cargo. Se a gente estiver trabalhando no período de convivência, ok, eu posso retificar? Pode, obrigatoriamente na 2.5. Não posso retificar um cargo durante um período de convivência na S1.0, porque ele não existe. Fechamento de folha. As regras de validação serão aplicadas conforme a versão do evento. Portanto, o 1299 deve seguir igualmente a versão utilizada nos eventos de pagamento. Se eu mandei 1200 e 1210 na versão 2.5, o fechamento tem que ser na 2.5. Se eu mandei 1200, 1210 na simplificada, o fechamento tem que ser na simplificada. Trabalhador sem vínculo. O evento 2230 não consta na regra de pares de dependência, tá? Então, eu posso utilizar em qualquer versão. Pus os TSVs com obrigatoriedade no RET, apenas na 1.0 a partir da sua obrigatoriedade. Eu preciso registrar todo o trabalhador sem vínculo no e-social? Não. Eu posso mandar o pagamento dele através do 1200, sem obrigatoriamente fazer um registro do 2300. Mas existem condições para que isso funcione assim, tá? Os trabalhadores sem vínculo, que eu preciso mandar 2300, ele vai trabalhar a partir da versão, somente na versão simplificada, a partir da obrigatoriedade dela. Novos clientes, né? Então, os clientes que chegarem na TOTVS a partir de agora. Os novos clientes que entram para nós, mesmo que eles já estejam utilizando a versão simplificada do 1.0 no outro fornecedor de software, se eles desejarem retornar para a versão 2.5, o RET vai aceitar sem problemas nenhum. Novas fases do e-social. Aqui a gente vai falar do 2231. O que é o 2231? É um evento de cessação do exercício em órgãos públicos. Ele é um evento novo, que existe na S1.0. Todos os novos eventos não precisam ser remetidos de imediato, tá? Prevalece o cronograma de implantação. Então, começou a versão do simplificado. Logo de cara eu tenho que mandar tudo? Não. Eu tenho que respeitar o cronograma. Quando eu falar do 2231, que ele é uma seção de órgãos públicos, ele vai ser utilizado no cronograma de órgãos públicos, né? Ah, passou a valer o simplificado em maio, eu já tenho que mandar tudo? Não, calma, né? Calma. Retorno dos totalizadores. Acho que eu acabei adiantando esse já, né? Se eu mandar na versão 2.5, retorna os totalizadores naquele layout da 2.5 e a mesma regra. Se eu mandar o 1200 na simplificada, retorna os totalizadores na simplificada. Existem diferenças nesses totalizadores em termos de layout. Fechamento em contingência. Tem muita gente que hoje não consegue fechar o e-social porque dá uma divergência, né? Tá faltando funcionário, não tem algumas informações. O e-social não vai mais impossibilitar fechamento, tá? Quando entrar a simplificação, ele vai trabalhar com alertas, tá? E aí, neste caso, como não existe na 1.0 o evento 1295, ele não vai ser aceito nessa versão, tá bom? Entretanto, se eu estiver trabalhando com os eventos de pagamento na 2.5, fiz os totalizadores na 2.5, eu posso mandar o 1295 na 2.5? Pode, tá? E ele vai
sensibilizar a DCTF normalmente durante todo o período de convivência, tá bom? Qual é o recado? Se eu estiver trabalhando na 2.5, eu consigo utilizar o evento de contingência e sensibiliza a DCTF como acontece até agora. Não, a gente já virou para simplificada. Então, na simplificada não existe mais contingência, você fecha direto com 1299 e tudo que hoje é impeditivo no fechamento passa a ser um alerta. E aí a empresa tem que tomar muito cuidado. Qual é o tipo de cuidado que eu tenho que tomar, Eli? Imagine que eu mandei um 2190, que é uma admissão preliminar, tá bom? Mandei uma admissão preliminar, mandei a folha desse funcionário e estou fechando. O que faltou? O 2200. Faltou a admissão. Ele vai permitir eu fechar a folha? Vai. No simplificado, vai permitir fechar a folha. Vai te dar só um alerta. Tá faltando a admissão desse cara, tá? Então, faltou uma obrigação. E aí, vamos esquecer um pouquinho esse social. Quando eu mandei o preliminar, que é o 2190, eu registrei a CTPS, mas eu não registrei o livro de registro de funcionário. O livro de registro de funcionário, é só no 2200. Se eu fechei a folha do mês sem registrar no livro de registro, nós temos um problema, tá? Esse tipo de coisa é uma flexibilização de regra. Eu já falei em outros momentos que existe uma via de mão dupla. É uma regra hoje que deixa fechado o e-social e faz com que a empresa execute as operações de uma forma mais restrita e vai abrir. Agora está na mão do contribuinte o que ele precisa fazer. É óbvio que ele tem que mandar uma admissão. Se ele mandou uma preliminar, cumpriu uma obrigação que era CTPS, falta o livro do registro. Se eu fechar a folha, virou o mês, caracterizou para a Secretaria do Trabalho que eu não fiz o registro do livro de registro do funcionário. Tá? E aí é aplicável multa? Será, lá na frente. Né? Hoje a gente não pode falar que existem multas do e-social. Não existem multas do e-social, tá bom? O que existem é não entregou CAGED, né? O CAGED foi substituído, ele é feito dentro do e-social, tá bom? Mas a obrigação em si é o CAGED, né? Aqui eu tô falando da mesma coisa. Eu fiz um preliminar, mandei a folha, fechei. Não mandei um 2200. O e-social não vai mais impedir, ele vai deixar você seguir a vida. Vai te dar alertas, mas vai deixar você seguir a vida. E aí você deixou de cumprir uma obrigação, que é fazer um registro do funcionário. Cuidado. Treinamentos. O evento 2245, que era o evento de treinamento, ele foi excluído na versão do S1.0. É necessário enviar todos os treinamentos obrigatórios que o funcionário realizou. Então, o que é isso? É uma simplificação que, em termos de desenvolvimento, dá um trabalho enorme. A gente tinha um evento específico que era separadinho. O evento não existe mais, mas ele deixou de ser solicitado a informação do treinamento obrigatório? Não, ele virou um campo. Este campo, no 2245, apenas eu complementava quais eram os novos treinamentos. Como o evento não existe mais, cada vez que eu precisar mandar a informação, eu tenho que mandar todos os treinamentos obrigatórios sempre. Qual que é a atenção aqui? O cuidado necessário. As datas de conclusão dos eventos, qual que é a atenção necessária aqui? A data de realização e conclusão dos eventos obrigatórios não podem ficar modificando. Se eu já enviei para o e-social que ele fez o treinamento tal em tal data, a próxima vez que eu tiver que mandar, né, o software vai buscar os dados de todos os eventos sozinho. Eu não posso ter alterado essa data. Layouts excluídos. Os eventos de tabela que deixam de existir, não é obrigatória a sua exclusão, nem mesmo o envio de data de término dessas tabelas ao RET. Elas ficarão no ambiente sem utilização. Tabela de cargos, né? Ela é válida durante todo o período de convivência. Acabou o período de convivência, vou entrar no simplificado. Preciso mandar uma data de término dessa tabela? Não precisa, tá bom? Eventos excluídos, a gente não precisa se preocupar. Eles ficam no RET e teve a sua vigência até aquele momento. Não preciso ir lá e finalizar a vigência. Eventos periódicos do terceiro grupo. Poderão utilizar os eventos periódicos tanto na versão 2.5 ou na simplificada. Significa dizer que o terceiro grupo terá a mesma flexibilização que existem para o grupo 1 e 2, tá? Eles podem usar qualquer um dos eventos.
Eles iniciam a obrigatoriedade em maio, mas não necessariamente eles têm que usar a simplificada. Se ele já se preparar e assim fizer e quiser mandar na 2.5, não tem problema, o governo vai aceitar. O período de apuração sem o envio do 1210 é possível, desde que não exista a remuneração declarada no e-social pago dentro deste período de apuração em questão. O que eu estou falando aqui? Entra o terceiro grupo em maio, tá bom? A folha de abril paga em maio vai ter o 1210, mas eu não mandei o 1200 de abril, né? Porque ele é em abril. E abril a empresa não era obrigada. Então, a folha de abril, período de abril, que tiver pagamento em maio, eu não preciso enviar o 1210. É isso que eu estou falando. Existe sim a exigência de termos os pares. Se eu mandei o 1200, eu tenho que mandar o 1210. Mas não tem como eu mandar um 1210 sem ter enviado um 1200, tá bom? Em termos gerais de regra de convivência, eu sei que eu falei bastante e tem muitas coisas aqui que é automação, e fiquem tranquilos, nossos softwares farão todas essas regras internamente. Eu trouxe para que vocês entendam o que está acontecendo nessas mudanças de layout e tenham em mente o que o governo está trazendo. Aquisição de produção rural. Esse eu separei num slide, porque esse vai ser um evento que vai dar um trabalhinho, tá? O que aconteceu? O evento de aquisição de produção rural saiu do e-social e foi para o REINF. Ele é uma exceção a tudo que eu falei até agora. O 1250, ele não vai ser aplicado na convivência de versão. O que significa? O e-social vai receber o 1250 somente com período de apuração até abril. Então, o que nós tivemos de produção rural do mês de março e abril, ok, mandamos no e-social. A partir de maio, eu não vou mais recepcionar, o governo não vai mais recepcionar no e-social, mesmo que eu tente mandar na 2.5, vai voltar um erro. Porque a partir de maio, obrigatoriamente, esse evento é do REINF, tá? Então, eu consigo mandar o 1250 com o Perapur de maio, se eu mandar isso daqui até o dia 20 de maio. Se eu mandar ele no dia 21, já não recebe mais. A regra já está posta assim pelo governo, tá? Então, muita atenção. Este é o único evento que não existe período de convivência de versão, tá? O 1250, ele migrou para a REINF e não terá convivência de versão no e-social. Foi criado um campo opcional, que é o Índia exclui a PUR 1250, no evento 1299, tá? Esse evento foi criado nas duas versões, na 2.5 e na S1.0. Isso veio através de nota técnica. Para que foi criado esse campo? Para indicar que as informações do evento 1250 já transmitidas não devem ser utilizadas no cálculo de fechamento de folha da DCTF Web. Se este campo não for enviado, as informações do evento 1250 recebidos até 20 de maio continuam sendo consideradas para apuração da DCTF Web, tá? E aí, como que ficou no REINF? O 1250 do e-social virou 2055 no REINF, tá? Qual que é a melhoria que a Receita possibilitou com isso? Ela possibilita agora transmissão em grandes volumes, né? Dentro do 1250 nós tínhamos uma limitação, grandes empresas tinham problema com o evento 1250 por conta da limitação do evento, e a Receita resolveu isso lá no REINF. Não tem solução no e-social, e sim no REINF, tá? Em maio, o 1250, com período de apuração em abril, sem nenhum indicativo, o envio dele, né? Ao ser enviado pela REINF, fica como? Em atraso? No e-social, ele vai recusar o 1250, não aceitando mais o período de apuração de maio em diante, que é isso que eu expliquei aqui. Então, tem que vir para o REINF. Ao ser enviado o 2055 na REINF, agora estou falando do REINF, e se existir o 1250 no e-social e ele estiver ativo, a REINF também vai rejeitar, tá? Então, o que eu preciso prestar atenção? Nos próximos 2 meses, né? Março e abril. Se eu mandei pelo e-social, obviamente que a gente não vai ter nada aqui. Se eu estiver retificando algo que eu já mandei no e-social, tem alguma atenção que eu vou falar também.
Ao ser excluído o evento no e-social, eu reabri a folha e excluí, envia via Reinf, irá sim constar como em atraso. Por quê? Porque eu excluí um evento. Se eu excluir, para a Receita Federal, qualquer coisa que tenha sido excluído é porque foi mandada indevida. E aí, a partir do momento que eu excluí um evento, ao invés de retificá-lo, quando eu mandar de novo, é um atraso, né? Então, toma cuidado quando vocês forem excluir eventos, tá? Principalmente quando a gente estiver falando desse tipo de movimentação. Se existir algum equívoco na informação, então eu mandei no e-social, mas mandei errado alguma coisa. Então, não é para excluir, né? O que a gente precisa é retificar. Se você excluir, ele vai aceitar você excluir períodos anteriores, tá bom? A partir do momento que você excluiu, quando você mandar aqui no Reinf, o evento está em atraso, né? Sobre eventos em atrasos, declarações em atrasos, passível de multas e juros, ok? Qualquer retificação de algo originalmente informado no e-social deve-se enviar a informação completa no Reinf e não apenas a modificação incremental. O que é isso? Eu mandei alguma coisa no e-social, mandei um Perapur de janeiro, né? Então era uma produção rural referente ao mês de janeiro. Preciso retificar, tinha uma coisa lá detalhada. E se eu já estiver a partir de maio, não retifica mais no e-social. Então, aonde eu vou ter que mandar? Aqui no Reinf. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que abrir o e-social, falar que eu vou retificar, mandar o evento no Reinf, mas o evento tem que ser completo, não pode ser só a diferença. Por quê? Porque o Reinf não tinha esse evento. Mas eu já tinha mandado no e-social, isso, tinha mandado em outra obrigação. O Reinf não olha o e-social e o e-social não olha o Reinf, tá? Eles têm ambientes de trabalhos diferentes. São obrigações que nasceram praticamente junto, o Reinf originou dentro do e-social, mas elas têm tratamento diferente, principalmente para a Receita Federal, são coisas completamente diferentes. Qualquer retificação que eu tenha que fazer de algo que eu mandei no e-social, ela não existia no Reinf, então eu tenho que mandar integralmente. Vamos para algumas regrinhas que são importantes. E aí, o que a gente precisa prestar muita atenção, tá? Os processos são diferentes para cada objetivo, né? E aí eu tô falando só do 1250, tá? O evento 1250 do e-social na versão 2.5 poderá ser transmitido com Perapur igual ou anterior a abril de 2021 e até o dia 20 de maio, tá? A partir do dia 21 de maio, eu não posso mais mandar, mesmo que seja o Perapur de maio, chegou dia 21, não mandou no e-social, não aceita mais, é só no Reinf, tá? Não serão permitidos o envio no e-social a partir do dia 21 de maio, a retificação e a exclusão do 1250 através do e-social também não se dará aqui. Mas eu mandei originalmente aqui, isso, mandou, mas não retifica mais aqui, retifica lá, né? A gente brinca que agora, mais do que nunca, as duas obrigações passaram a ter um tratamento muito similar e é muito necessário que essas duas equipes se conversam. Quem é responsável pelo Reinf tem que conversar com quem é responsável pelo e-social e vice-versa. E aí vamos nos detalhes. O processo de retificação do 1250, enviado no e-social. Então, imaginem que eu estou lá em junho, né? Passei essa fase aqui, passei a data de 21 de maio. E eu preciso retificar alguma coisa que eu mandei de produção rural. Aonde eu tinha mandado? No e-social. Então, o que eu preciso fazer? Tenho que reabrir a folha no e-social do mês que eu quero retificar, enviar o 1299, que é o fechamento, com o campo que eu coloquei aqui, para indicar para o governo que eu vou retificar o 1250, tá? E a partir deste momento que eu indiquei que eu vou retificar, eu mando no Reinf. Se eu não reabrir e não indicar que eu vou retificar, se eu tentar mandar direto no Reinf, ele não vai ser aceito. Por isso que eu estou falando, as duas áreas precisam se conversar. Se eu quiser retificar qualquer coisa que eu enviei, eu tenho que fazer primeiro um passo, tenho que reabrir no e-social, fechar a folha indicando que vou retificar para depois mandar no Reinf, tá? Eli, não,
eu não tenho 12,50 na minha empresa e preciso retificar a folha, né? O que vai acontecer comigo, né? Então, sendo necessário retificar apenas a folha, imagine que eu preciso retificar um 1200, tá? Eu vou reabrir a folha, retificar o 1200, não vou acionar esse campo no 1299 e assim o 12,50 que eu tenha enviado naquele período de apuração, ele permanece ativo. Não é porque eu reabri a folha que obrigatoriamente eu tenho que mandar no REINF o 12,50. Eu só tenho que mandar no REINF, né, o que era 12,50 no E-Social, que agora lá é 20, se eu precisar realmente mexer nele, tá? Então, o que fez toda a diferença foi esse campo aqui. Se eu fechar a folha indicando que eu tenho uma exclusão da apuração do 12,50, eu tenho que mandar alguma coisa no REINF. Né? Se eu não fizer nada neste campo, eu posso reabrir, retificar a folha e fechar normal, não tem problema nenhum. O cronograma não tem novidades, tá? Eu trouxe aqui para que a gente tenha em mente, vou passar um pouco mais rápido, porque vocês já sabem do que a gente está falando. Então, a gente eram 6 grupos, né? A partir do momento que nós tivemos a portaria conjunta 76 de 2020, voltamos a ter 4 grupos, tá? Órgãos públicos ficou de novo unificado. Dentro desses 4 grupos, né? Deixa eu pegar a canetinha amarela aqui que vai ser importante a gente fazer algumas anotações. Grupo 1, já mandou tabela, não periódico, periódico, já substituiu a GPS na Cefip e tem FGTS para substituir, sendo que em junho entra a SST, tá? Somente layout simplificado. Grupo 2, já fez todas as fases, né? Então, ele já chegou até aqui também, FGTS está faltando. Em setembro de 21, entra a SST, somente na simplificada. Grupo 3, só fez o quê? Envio de tabelas e não periódicos. Vai começar a enviar os periódicos em maio, agora, né? Tipo daqui a 2 meses. Quando o grupo 3 começar a enviar o periódico, ele pode optar por usar a versão 2.5 sem problema nenhum, tá? Lá no ano que vem, vai trabalhar com SST, que é somente no simplificado. E aqui, ó, que é órgãos públicos, tudo aqui vai começar em julho e é só no simplificado. Não existe órgãos públicos, tá? Esse grupo inteiro aqui, ó, somente no simplificado. Ele não existe na 2.5. Essas fases que estão com estrelinhas é o FGTS digital. A princípio, ele vai entrar em vigor em agosto de 2021 para os 3 grupos ao mesmo tempo, tá? A gente vai fazer um webinar específico, nós vamos explicar o que é FGTS digital. Tinha um webinar marcado agora para abril, porque o FGTS entraria em maio, mas essas datas já mudaram, né? Hoje a previsão é que ele entre em agosto, e aí a gente vai remanejar o webinar que estava em abril para julho. Portal, depois, se der tempo, depois das linhas de produto apresentarem, eu entro no espaço legislação e mostro para vocês, tá? Basicamente, a TOTUS traz um portal gratuito de abrangência de legislação. Se vocês se inscreverem no espaço legislação, vocês passam a receber um e-mail, né, com modificações da lei, isso é gratuito, não tem custo nenhum, e por aqui a gente noticia quando vai ter o próximo evento Responde. A gravação deste webinar você vai encontrar entrando também no espaço legislação. É uma área gratuita que a TOTUS oferece a todos os seus clientes e é muito conteúdo bacana lá dentro, tá? Depois, se der tempo, eu entro e demonstro. O que eu tinha para trazer de conceito é tudo isso, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar o apresentador aqui e vamos falar um pouquinho de produto. Pessoal de produto, quem que vai ficar como apresentador? Oi, Eli, sou eu. Tá bom.
Enquanto a Marcinha vai colocar a apresentação, gente, o que tiver agora de dúvidas, de conceito, eu vou olhando o chat enquanto o produto, as linhas falam um pouquinho das entregas da TOTUS, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Marcinha, a gente está vendo no modo de apresentação PPT direitinho. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, gente, a gente apresentou um cronograma para vocês no último webinar, com as datas, né, de liberação e o que nós iríamos liberar agora no mês de abril, tá? Infelizmente, né, nós tivemos algumas notas técnicas, como ele explicou aí, nota orientativa também, que obrigou, vamos dizer assim, a gente a alterar esse cronograma, devido a diversas alterações que elas trouxeram, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar o cronograma de entrega, válido para as 3 linhas, né? Eu estou aqui representando o TAF, deixa eu me apresentar, não me apresentei, desculpa. Eu sou a Márcia, eu sou responsável pelo e-social da linha Proteus, represento aqui também o Rodrigo Aguilar, que não pôde vir, ele é o dono, né, do produto TAF. A gente tem também a Simone Reis, que representa a linha RM, e o Tiago Silveira, que está aqui representando a linha DataSul. Então, eles também vão me ajudar nessa apresentação, caso eles queiram fazer alguma observação, eles vão entrar aí para falar quando for necessário, tá? E fiquem à vontade também, tá, pessoal, de interromper e se quiser trazer alguma informação importante. Aí, então, a gente tem aqui nosso cronograma. Essa parte verdinha aqui é tudo que foi entregue, está contemplado no layout 2.5, tá bom? Aí nós temos também, tá demorando um pouquinho para mudar de página. Pronto. Nós temos também aqui a próxima entrega, né, que seria uma entrega do layout 1.0 como um todo, de todos os eventos, e a gente quebrou essa única entrega em 2. Então, a primeira nós vamos liberar no dia 19 de abril, tá? Então, o que que ela vai contemplar? Os eventos SST para todos os grupos, né? Então, aqui o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4 poderão enviar os eventos SST, embora eles tenham um momento de obrigatoriedade diferente, né? Então, a gente está falando aqui que, embora esse pacote contemple os envios dos eventos SST, o grupo 1, aqui pelo cronograma do governo, só poderá entregar a partir do dia 8 de junho. O grupo 2, 8 de setembro, o grupo 3 lá no ano que vem, 8 de janeiro, e o grupo 4, 11 de julho do próximo ano. Essa entrega também contempla os eventos de tabela do grupo 4, embora a obrigatoriedade se inicie só em 8 de julho, tá bom? Nesse pacote, então, a gente está liberando os eventos SST no layout 1.0. O restante dos eventos, eles serão entregues ainda no layout 2.5. Isso é uma novidade, assim, que veio a partir da nota orientativa número 1 de 2021, que informa que você pode entregar os eventos SST na 1.0, né? Pode, não deve entregar os eventos SST na 1.0 e pode entregar os demais eventos na 2.5.
Assim, essa forma híbrida, né, de entrega de eventos, nunca tinha acontecido no e-social. Então, ou você virava a chave para uma versão, ou você ficava na versão anterior. A nota orientativa, ela está dizendo assim: os eventos SST só serão aceitos na 1.0 e os demais você pode ainda entregar na 2.5, né? Porque a gente tem aí um período de convivência bem longo. Então, o que que nós fizemos dentro dos nossos produtos? Quando você for transmitir um evento de SST, ele automaticamente vai ser gerado na versão 1.0 e os demais continuam na versão 2.5. Nesse primeiro pacote do dia 19/4, é importante citar que os eventos SST estão na 1.0, porque é obrigatório, e os demais continuam na 2.5, tá? Você não vai conseguir enviar os outros eventos na 2.5 nesse momento, tá bom? Nesse pacote também, a gente colocou as alterações trazidas na nota técnica 21 de 2021, que são referentes ao layout 2.5, né? Então, a gente tem aí novos itens na tabela de rubricas, por exemplo, né? Que a gente teve que fazer alterações nos fontes. A gente teve a questão do produtor rural, que ele já explicou, e aí mais para frente a gente também vai destrinchar o que tem na nota técnica e o que tem na nota orientativa em termos, né, técnicos, assim, de produto, tá? Bom, então, o que que eu estou dizendo? Que o pacote que a gente ia liberar agora em abril, ele foi dividido em dois. No primeiro pacote, no dia 19, a gente está enviando para vocês as alterações que permitem o envio dos eventos SST no layout 1.0, né? Que vai começar a primeira entrega no dia 8 de junho. Então, no dia 19 de abril, vocês já vão ter esse pacote, vocês já podem enviar esses eventos para teste, né, ali no ambiente de produção restrita, podem, né, começar a se habituar com a documentação, enfim, vão ter um tempinho aí para conseguir se adaptar nessas mudanças, tá? O outro pacote ficaria para o dia 21 de maio. Esse pacote, ele teria o restante dos eventos do e-social no layout 1.0. Vejam que aqui nosso quadrinho aqui de cronograma ele não se alterou, né? Então é uma continuidade, né, do primeiro pacote do dia 19, onde foram só os eventos de SST. Nesse segundo pacote, no dia 21 de maio, daí vão estar todos os eventos disponíveis, exceto os eventos de órgão público, os eventos não periódicos e periódicos de órgãos públicos, tá? Vocês podem observar que eles não estão aí circulados aí embaixo nesse quadro de cronograma, tá bom? Aí nessa data você ainda consegue, né, optar. A partir do momento que você receber esse pacote, não quer dizer que você é obrigado a migrar para o 1.0. Você pode continuar na 2.5 durante esse período de convivência, tá? Isso vai ser opcional. No mês, né, de outubro de 2021, a gente não colocou uma data, porque podem ocorrer, né, novas publicações de notas técnicas, enfim. Então, por isso que a gente não quis aqui, né, fincar uma data aí, mas a nossa previsão é que em outubro de 2021 a gente libere os eventos não periódicos para os órgãos públicos, tá bom? São aí bastante eventos, né? Então é necessário aí a gente liberar com esse período de antecipação para vocês poderem também fazer testes. E em março de 2022, aí sim finaliza o nosso ciclo, porque nós vamos entregar os eventos periódicos dos órgãos públicos, que vão se iniciar lá no dia 8 de abril, obrigatoriedade de 2022.
tá bom? Então, esse é o nosso cronograma de entrega, né? O importante para a gente, né, que a gente está chamando mais atenção agora, é que o nosso primeiro pacote, que a gente ia liberar agora no comecinho de abril, ele foi dividido em 2 fases, em decorrência dessas notas que foram publicadas, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as notas orientativas e as notas técnicas, que estão indo nesse pacote do dia 19 de abril. Então, além dos eventos, de todos os eventos de SST, né, então o TAF, a RM, a DataSul e o Proteus vão liberar todos os eventos de SST para o início, né, da obrigatoriedade. Nós tivemos também que incluir as adaptações trazidas pelas notas, né? Então, na nota orientativa, teve 2 alterações bem significativas, tá? A nota orientativa, ela está dizendo o seguinte, que mesmo estando no layout 2.5, a partir de maio, os programas eles têm que considerar as tabelas do e-social do layout 1.0. Entendeu? Então, isso foi uma alteração bem grande dentro dos nossos fontes, porque as tabelas do e-social, elas sempre estão particionadas, sempre estão ligadas à versão, tá? Então, cada versão de layout, eles publicam não só os layouts, e também as tabelas e as regras. A partir do dia 10 de maio, o que eles estão dizendo? Que o que vale são as tabelas do e-social publicadas no layout 1.0. Então, eu estou na versão 2.5, mas eu tenho que assumir que a tabela de rubricas, a tabela de afastamento, a tabela de tipos de desligamento tem que ser as válidas no layout 1.0. E isso fez com que a gente tivesse que fazer uma grande alteração dentro das nossas rotinas, tá bom? Para, a partir de maio, olhar essas tabelas, tá? Vamos dizer que serão tabelas únicas, tanto para o 2.5 como para o 1.0. Outra alteração importante, né, que é uma novidade assim, para a gente, que a nota orientativa ela né, firmou esse acordo, vamos dizer, é que os eventos SST, esses eventos aí, o 2210, o 2220, o 2240, somente podem ser enviados na versão 1.0, isso a gente já sabia, mas que a gente pode enviar os outros eventos na 2.5. Tá certo? Então, isso foi uma novidade no quesito assim, quando eu for enviar esses eventos de SST, eu tenho que olhar para um layout, mas quando eu for enviar os demais eventos, eu tenho que olhar para o layout antigo. Então, a gente teve que fazer essa alteração no fonte também. Então, nesse primeiro momento, tudo que você for enviar de SST, o programa automaticamente vai identificar esses eventos e vai acatar a versão 1.0. Os demais eventos a gente continua mandando na 2.5, tá? A nota técnica, ela tem 2 alterações aí, né, que nós estamos, que serão contempladas nesse pacote, que é a criação do código de rubrica 6108, né, então isso não estava no layout 1.0, né, veio nessa nota técnica, que é o tempo de espera de motorista profissional. Então, isso foi incluído na tabela de natureza de rubricas. E criado o indicador, né, INDESC por 1250, é um indicador novo que está no evento 1299, aqui para a linha Proteus, né? Esse indicador ele vai ser criado lá dentro do TAF. Né, a gente sabe que os eventos de produção rural, eles não passam por dentro do SIGA GPE. Então, nesse caso, o TAF vai disponibilizar um campo para o usuário poder alimentar dentro das telas lá do TAF, tá bom? Simone, Tiago, vocês querem explicar um pouquinho mais sobre isso?
Bom dia, pessoal. Tiago falando. Em relação ao DataSul, tá? Quanto a essa informação do indicativo aí do 1250 dentro do fechamento do S1299, a gente terá uma opção em tela dentro do DataSul, tá? Lá na tela onde a gente informa o fechamento do período, terá um campo novo, tá? Que vai permitir informar aí essa informação do 1250 e indicar aí a retificação do 1250, tá? Bom dia, pessoal. Eu sou Simone, do RM. No RM, a gente vai ter lá no grupo de período de apuração, vai ter um indicativo lá, onde o usuário vai poder marcar para que a gente consiga gerar essa tag dentro do 1299. Sobre a nota orientativa, igual a Marcinha falou, a gente vai estar liberando no dia 19/4 uma opção para o usuário selecionar o layout lá no parametrizador, onde ele vai poder selecionar o layout, para utilizar o layout SST, né, na versão S1.0, e usar o layout 2.5, contemplando essa nota orientativa, que vai ser o quê? A tratativa dos eventos de tabela do layout 1.0 no layout 2.5, né, que o governo misturou essas informações. Então, a gente vai estar disponibilizando nesse pacote do dia 19 essa opção de layout lá no parametrizador. Então, a partir de 10/5, todos os clientes, né, teriam que estar nessa versão, os clientes do grupo 1, 2 e do 3, para poder selecionar esse layout e estar compatível com a nota orientativa e para quem vai entrar com o SST também. Pode continuar, Marcinha. Bacana, gente. Então, seguindo aqui, essa parte aqui, a gente já falou no webinar passado, né? Mas nós vamos reforçar aqui o que vai ser liberado no pacote do dia 21 de maio, tá? Então, nesse pacote, nós vamos enviar todas as adaptações aí para o layout 1.0, que constariam, né? As tabelas, a tabela de verbas, o cadastro de funcionário, a própria manutenção de tabelas e o lançamento de afastamentos. Quais são as principais alterações? Os campos que não são mais solicitados no novo layout, eles não vão ser retirados da tela, né? A gente entendeu que não é bom a gente tirar esses campos da tela porque eles são informativos e são informações que pertencem ao usuário. Porém, eles deixam de ser obrigatórios e também não vão ser mais consistidos, tá bom? Na tabela de verbas, a gente disponibilizou os campos para os órgãos públicos, né? Eu estou falando assim, num geral de conceito, aqui no Proteus chama-se tabela de verbas, pode ser que na DataSul tenha outro nome, né? Não na RM também, mas num conceito aí, tabela de verbas são as verbas pagas no holerite do funcionário. Então, dentro dessa tabela, a gente criou campos novos que são usados apenas para órgãos públicos. Essas outras tabelas que a gente tem aqui abaixo, de cargos, funções, carreiras, tabela de horários, a rotina de aviso prévio e a convocação de intermitente, elas não serão mais consideradas como gatilho para eventos do E-Social. Então, se eu alterar um cargo, se eu incluir um cargo, ele não vai mais gerar o evento lá, o 1030, o 1040, o 1035 de tabela de carreiras, o 1050 para tabela de horários, em decorrência dessa simplificação, onde esses eventos não existem mais. Então, essa foi a alteração feita nas rotinas dessas tabelas, tá? Aqui eu tenho uma lista, né, de todos os eventos que sofreram alteração com a simplificação. Todos esses eventos vão estar no pacote do dia 21 de maio, então eles vão estar de acordo com o novo layout, né? O evento 2210, o 2220, o 2240, eles já vão ter ido antes também no dia 19 de abril, tá? Eles estão aqui, mas eles já vão ter sido enviados antes também. Então, aqui são vários eventos, vocês podem observar
todos esses eventos sofreram alterações, por isso que às vezes a gente até brinca aqui, né? É simplificação para o governo e complicação para a gente, porque todos os eventos sofreram grandes alterações, tá bom? Continuando aqui, esses são os eventos que foram excluídos, né? Então, como eu falei, a 1030, a tabela de cargos, a 1035, a tabela de carreiras, não sei se todas as linhas já tinham disponibilizado, aqui no Proteus a gente disponibilizou por conta dos nossos clientes de órgãos públicos, tabela de funções, de horários, enfim, todos esses eventos, eles foram retirados do layout 1.0. Então, a gente também tirou todos os controles dentro das rotinas que gatilhavam esses eventos, tá bom? E também ali na nossa carga inicial, esses eventos não vão mais estar disponíveis ali na chamada da rotina. Aqui a gente tem também umas informações do pacote de outubro, né, de 2021, que são os eventos próprios dos órgãos públicos. Então, a gente, para o mês 10 de 2021, além da gente implementar o controle de cedidos e o controle de beneficiários e benefícios, nós vamos também disponibilizar esses eventos que são de órgãos públicos. E, por fim, os eventos de periódicos de órgãos públicos, que vai ser o pacote, vai ser o último pacote, né, de toda essa simplificação do e-social, vai ser liberado em março de 2022. Ele vai conter todos os controles para a gente conseguir enviar esses 2 eventos de órgãos públicos, que são o 1202, remuneração do trabalhador vinculado ao regime próprio de previdência social, e o 1207, que são benefícios previdenciários, né, para esses servidores de regime próprio. Esses são eventos, vamos dizer, eventos só para esses funcionários, né? Só para esses tipos de trabalhadores. Porém, dentro dos eventos, né, de o 2200, por exemplo, ele tem tags ali só para funcionário público. Esses outros eventos também vão sofrer alterações para poder comportar, né, os dados de funcionários públicos. Tá bom? Aqui a gente tem informações dos releases atendidos, né, para clientes DataSul e RM. Então, no dia 19 de abril, vão ser atendidos os releases 12.1.28, 12.1.29 e 12.1.31. Em maio, o 12.1.29, o 12.1.31 e o 12.1.32. A release 12.1.32 será liberada em 7 de maio. Com isso, iremos disponibilizar nas 3 últimas releases de mercado, conforme ciclo de vida das versões, né? Isso aqui é uma verdade para todas as linhas. Somente para clientes DataSul. O pré-requisito para o pacote do dia 19 de abril serão os patches 12.1.31.4, 12.1.29.9, 12.1.28.15. Ti, você quer explicar isso melhor? Sim, gente, somente aqui para os clientes DataSul, tá? Então, o pacote do dia 19/4, eles vão ter um pré-requisito, né? Que são essas versões aqui citadas pela Márcia, cuja liberação dessas versões está prevista, agendada já, né? Confirmada, não está prevista não, já está confirmada para o dia 8/4. Tá? Então, esse pacote aqui ele é pré-requisito para que vocês consigam atualizar aí o pacote do dia 19/4 com as informações do e-social. Pode continuar, Marcinha. Oi, gente, do RM não tem como saber o número do PET, porque a gente libera PETs semanalmente, né? Então, a gente já tem programado os PETs, que são quarta e sexta, mas por eventualidades, às vezes precisa liberar PETs nesse intervalo.
Então, não tem como a gente saber o número exato. Mas quando a gente for enviar o RH Informa falando que a versão está disponível, a gente vai colocar o número dos PECs nas versões que a gente colocou aí, que a gente vai atender nas versões de mercado. Outra coisa que eu vi que tem muita pergunta, é o pessoal perguntando se esse material vai estar disponível. A gente vai estar publicando no RH Informa, a partir de amanhã, o link do vídeo, né, do material para quem assistiu e quer rever e para aqueles que não tiveram como assistir, tá bom? Pode ir, Marcinho. Gente, eu acho que é isso, né? Espero ter esclarecido, ter conseguido trazer mais informações para vocês sobre as nossas liberações, né? E sobre também o porquê que tivemos que quebrar esse pacote em 2, tá bom? E como vai funcionar. Lembrando que, assim, nesse primeiro pacote, que vocês receberem no dia 19 de abril, automaticamente os eventos de SST vão estar no 1.0 e vocês não vão conseguir migrar para o layout 2.5, né? Mesmo que vocês queiram, isso não vai ser possível. Já no pacote de maio, aí sim vocês vão conseguir migrar para o novo layout, além dos eventos SST na 1.0, poderão enviar todos os outros no layout 2.5, tá bom? Eu acho que a gente pode ir falando no áudio, porque tem muitas perguntas que se repetem. Eu respondi algumas com relação aos eventos do IR, né? Então, assim, o que foi excluído, o 5012, tá? O 5002 continuou, tá? Então, nós vamos continuar tendo o retorno do imposto de renda do funcionário, mas não teremos o totalizador. Isso porque a DIRF não está prevista na versão simplificada 1.0, tá? Quando nós estivermos falando do layout simplificado 2.0, que é para 2022, aí nós teremos mudanças de novo. Então, assim, entendam que como software a gente mexe, aí o governo altera e a gente devolve de novo o que já estava, porque basicamente é isso, tá? O 5012 estava aqui, está sendo retirado e mais para frente ele vai voltar. É isso que vai acontecer, tá? Então, até que tenhamos a clareza de que, uma clareza não, a divulgação oficial de que a DIRF voltou e que os dados dos funcionários estarão no e-social, fica desta forma, tá? Se utilizando versão 2.5, volta a enviar, a retornar, né, o 1250, ele volta vazio. Então, os dados que tem lá no 1250 já não serão retornados. Ele volta o arquivo, mas ele vem vazio, tá bom? Tem algumas perguntas do RM perguntando onde que vai modificar esse layout. A gente tem hoje no parametrizador, né, já é uma prática de todos os usuários, quando sai alguma modificação, nota técnica, que precisa mudar a geração dos eventos, a gente já tem lá no parametrizador a seleção do layout. Então, a gente vai disponibilizar esse layout lá no parametrizador, a partir do dia 19/4, que vai ser o layout SST, a versão 1.0, mais os outros eventos na 2.5, utilizando as tabelas do 1.0, que são as tabelas de categoria, né? Código de rubrica, essas coisas. Tem muitas perguntas de SST. E hoje, este webinar, ele não tem o foco do SST. O foco dele era explicar o que está acontecendo, o que são esses dois layouts, o que a TOTS vai fazer e mostrar a programação de pacotes nossa, tá? A gente vai realizar um webinar para falar só de SST, assim como teremos também outro webinar para falar só de FGTS digital. As datas e programação desses webinars futuros ficam todos lá no Espaço Legislação, tá? Então, entre Espaço Legislação, tots.com e acesse lá a parte do Responde, tá bom? Nas versões da linha RM vai ter atualizador, então vai ter script, né? Vai ter que executar o executor de script.
E é muito importante vocês estarem atentos às documentações. A gente vai estar liberando no RH Informa do dia 19 o link para cada linha, e no link lá do RM, assim como as demais linhas, a gente vai estar explicando lá o que foi alterado, o que precisa ser feito e tudo. Sobre o SST também, só falar que, como o sistema já gerava alguns eventos no layout 2.5, né? É importante que vocês limpem a fila de evento para não ficar nada lá para trás. Isso a gente vai estar colocando na documentação também, para começar a gerar no novo layout. É muito importante estarem atentos às documentações do que a gente vai publicar. Aqui na linha Proteus, teve uma pergunta assim, né? Se precisaria alterar o parâmetro de layout, né? Então, como que vai funcionar, gente? Quando vocês receberem o pacote de abril, não vai ser necessário alterar o layout do TAF, o MV TAF VLES. Ele vai continuar com a 2, como ele está hoje, 2.5. Internamente, o programa, quando ele for gerar os eventos de SST, aí sim ele vai saber que são eventos que estão numa lista ali definida internamente e vai gerar no formato 1.0. Tá? Lá em maio, aí sim vocês vão poder mexer nesse parâmetro e colocar 1.0 se assim vocês desejarem, tá bom? Deixa eu aproveitar e abrir aqui. Eu expliquei um pouquinho sobre a regra do 12.00 e 12.10 para o terceiro grupo, mas tem muita pergunta dele, então eu vou falar aqui que é mais fácil. É assim, ó, empresas do terceiro grupo precisam enviar a partir de maio, pode utilizar a versão 2.5, mas a folha de maio paga em junho é essa que eu tenho que mandar para o E-Social. Se eu olhar o mês de maio, ele tem o pagamento de abril. Esse eu não preciso mandar, porque a folha de abril eu não enviei, entendeu? Então eu tenho que mandar sempre em par. O terceiro grupo passa a ser obrigatório a partir da competência maio. Então é a folha de maio, 12.00 de maio, com pagamento em junho, 12.10 de junho, tá? E isso está oficializado no site do E-Social, inclusive, tá? Outro ponto importante, quando a gente liberar em maio o layout 1.0, então é um período de convivência, não que vai ser obrigatório usar 1.0. A gente já vai estar disponibilizando para quem quiser utilizar, porque vai ter algumas coisas realmente que simplificaram bastante. Seria bacana vocês pegarem a versão e fazerem testes, né, num ambiente de produção restrita, porque hoje o governo libera esse ambiente para que sejam realizados testes. Então, seria bem bacana, quando a gente liberar essa versão, vocês estarem já fazendo alguns testes no ambiente restrito do governo, com a versão nova. Ele tem uma pergunta aqui, vê se você consegue ajudar. Ele está falando o seguinte, olha, ao precisar reenviar um 2299, o E-Social obriga a exclusão do 1210. Isso não irá mais acontecer? Eu acho que o 1210 ele ainda está ainda vai sofrer alterações, né? Logo de cara, isso continua acontecendo, tá? Ainda Tá. vai ser obrigatório fazer essa movimentação, sim. O 12.10, lá na versão S2.0, vai sofrer alterações, sim, por conta do imposto de renda e da DIRF, tá? Então, quando a gente estiver falando da versão simplificada 2.0, para nós aqui, em termos de TOTOS como desenvolvimento, no meio desse ano a gente começa a olhar o layout, mas para o mercado em geral, o governo publica isso daí mais para frente, tá? E aí ele passa a valer só em 2022. Vou aproveitar que eu estou falando, vou falar outro. Tem bastante gente preocupada porque não vai mais ter o 1295 e as empresas usam muito o 1295, tá? Na versão simplificada, vai fechar direto com 1299,
tá? Então, o que significa isso? Hoje tem muitas regras que impedem o fechamento da folha, tá? Não vão ter regra que impeça, mas nada vai impedir o fechamento da folha. Vai ser possível, no simplificado, fechar a folha sempre. O que hoje é impeditivo vai virar um alerta. Então, o exemplo que eu dei da admissão, eu fiz uma admissão preliminar, mandei uma folha, não mandei o 2200, que é a admissão, e vou poder fechar a folha. Isso vai ser possível. O E-Social vai dar um alerta, você está fechando a folha e não mandou a admissão, mas ele vai fechar, tá bom? Então, não é que o 1295 vai fazer muita falta, vai fazer falta essas regras, né? Porque hoje o E-Social faz com que a empresa trabalhe tudo direitinho, fechadinho, e isso vai ser aberto, né? Vai ser possível que o feche a folha sem mandar a admissão. Vou mandar a admissão lá na frente depois, e todo esse período fica exposto passível de multas, tá bom? O que está se trazendo nesse processo da simplificação é aquele discurso de que o E-Social é muito difícil, ele passou a ser fácil, ele liberou todas as regras, né? Que o E-Social dá muito trabalho, então, assim, tem muito menos eventos, tem uma simplificação. Só que tudo que existia de inteligência no E-Social agora é uma exigência que o contribuinte faça a sua operacionalização desse jeito, entendeu? Tem pessoas perguntando como que deve fazer para utilizar um ambiente restrito. Para utilizar esse ambiente, né, você teria que ter um backup, uma base teste da linha RM, no caso do corporate lá do RM do Labore, e uma do TAF. E lá dentro do RM tem um parâmetro lá que você fala se você quer utilizar produção restrita ou produção. Aí nessa base teste, você marca produção restrita. E ao enviar para o governo, ele vai para uma base onde que ele sabe que você está fazendo o teste, né? Nada oficial. Aí seria bacana vocês fazerem não só do layout 1.0, mas agora, como a gente vai liberar o SST, também já podem estar fazendo esses testes no ambiente de produção restrita. A gente só está lendo aqui para ver se tem mais alguma pergunta, se é bacana estar compartilhando, tá bom? Eu não sei vocês, meninas, mas agora as perguntas elas começaram a se repetir. O que a gente tinha para apresentar, a gente terminou sim, tá bom? Então, a gente está olhando as perguntas que estão aqui, porque a gente tem uns minutinhos ainda, né? E a ideia era que a gente conseguisse sanar as dúvidas dos clientes neste webinar, tá? De uma forma geral, tudo que a gente apresentou está aqui nos nossos documentos. Quem está no webinar, baixe os documentos, porque ali tem detalhado a questão de datas, de o que é cada pacote, como que vai ser tratado. A gente vai liberar depois a gravação do webinar. Vai ser divulgado tanto no RH Informa quanto no Espaço Legislação, tá? E mais adiante nós teremos outros webinars. A ideia deste de hoje era que a gente explicasse toda essa questão de período de convivência, que vocês tenham ciência, né, para que vocês já comecem a se organizar também. Algumas dicas importantes. Se preocupem com o retorno do FGTS, né? A gente vai fazer um webinar específico para falar de FGTS digital, mas já tenham em mente que aquele retorno dos 5.003 tem que bater o FGTS de vocês. Se não está batendo e aí tem que arrumar alguma incidência, façam o ajuste, tá? Porque lá na frente isso vai fazer uma diferença para vocês. Gente, só pessoal, o último reforço. Pode Só falar o último reforço da linha RM é sobre as releases, que a gente vai estar contemplando no dia 19/4, as releases de mercado, que é 12.128,
12.129 e 12.131. E de maio, que a gente vai liberar dia 21, como a 12.132 já vai estar em mercado, a gente não vai contemplar na 12.128 as liberações de maio. Isso é porque tem um custo muito alto, gente, para a gente ficar descendo nas versões. Então, para a gente ter uma qualidade melhor nas releases de mercado, no ciclo de vida que a gente hoje tem na TOTUS, a gente investe todos os nossos testes nessas releases, tá bom? Pessoal, tem algumas pessoas aqui perguntando se vai ter um curso, algum treinamento. A gente pode fazer um outro webinar antes de sair toda a simplificação para explicar mais detalhadamente, né, e de forma mais técnica, o que foi alterado, passando pelas telas, né, do produto. A gente pode combinar, assim, inclusive todas as 3 linhas a gente pode fazer para apresentar o produto mesmo como ficou, tá bom? Meninas, acho que a gente pode encerrar. Tá? A gente teve como intuito trazer aqui bastante informações, né, sobre o que está acontecendo, explicar o que vem em todas essas versões, o que vai acontecer ainda, né? A gente tem sempre a preocupação de conversar com o cliente, de explicar a programação da TOTUS e de mostrar o que vai acontecer um pouquinho mais à frente, tá? Toda essa questão de regra é um trabalho árduo, né? A gente está absorvendo dentro do sistema e exatamente por isso que a Simone está comentando, a gente trabalha sempre com ciclos de vida, não tem como a gente ficar fazendo em todas as versões lá atrás, né? Então a ideia é que a gente tenha sempre a versão atualizada e que fiquem atentos. Né? Temos ainda fases importantes? Teremos SST, teremos FGTS digital. A gente, assim como estamos fazendo com vocês agora, faremos mais na frente. Teremos um evento específico para falar de SST. Aí as linhas de produto, cada uma delas vai demonstrar dentro do sistema como será feito esse envio, como vai ser contemplado. E a mesma coisa a gente vai fazer para o FGTS. Tá? Para órgãos públicos também já programamos o webinar de Responde. Então, fiquem atentos, né, a essas agendas, a essas datas. Os webinars são sempre gratuitos e online e todos são gravados. Se por alguma aventura você perdeu, depois você consegue vir e assistir novamente, tá bom? Acho que o recado de hoje era esse, né? Obrigada pela presença de todos vocês. Desculpem as falhas de internet, a gente ainda está no ambiente de home office, né? Não estamos com a internet da TOTUS, então tem ainda algumas falhas, sim, mas a gente procura se esforçar e fazer o melhor para atendê-los todos sempre. Recados finais, meninas? Meninas e menino Thiago? Ok? Então tá bom, gente. Ok, só quero agradecer, gente, e pedir desculpas aí pelo pequeno atraso, tá? É muita correria aqui. Obrigada, pessoal. Ambiente de home, é isso aí. Gente, fiquem bem, fiquem seguros. Obrigada pela participação de vocês. Tenham todos um bom dia. Até mais.